Olá, sejam bem-vindos, alunos da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando o chat de vocês e interagindo com um professor especialista, maravilhoso que está aqui com a gente hoje, o professor Wilson. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem com vocês? Só vou tirar a máscara, com licença. Um Mas é minutinho. legal aparecer de máscara para os alunos. Tem muito aluno que pergunta, por que os professores não estão de máscara? A gente fica de máscara até minutos antes de começar a aula, mas a gente tem alunos que fazem a leitura labial. Então, isso dificulta, né, professor? É, na Agora verdade, sim. na verdade a gente pensa em contar uma história, né? E é até legal eles verem, porque na verdade a gente sempre interage de máscara. Na verdade tem uma equipe toda aqui ajudando a gente contar essa história, que é a história dessa aula, que é toda roteirizada e pensada. E aí tem as questões de saúde, né? Por questões de saúde a gente utiliza a máscara, mas durante a aula a gente tira essa máscara. Depois a gente troca a máscara e utiliza uma outra, porque a gente pensa no percurso e no trajeto para nossa casa. Então, o tema da aula de hoje, vai aparecer na tela para vocês, é Minha Melhor História. E aí, qual que seria a melhor história? História da sua vida, uma história que você ouviu, uma história que você vai contar ainda. E o objetivo dessa aula é reconhecer os elementos de uma narrativa, subsidiar a elaboração de uma narrativa digital. As habilidades: compreender e reconhecer a narrativa digital como uma possibilidade para expressar sobre a sua aprendizagem. Elaborar uma narrativa digital ou narrativas digitais sobre temas relacionados à aprendizagem de algum tema escolar. Na verdade, quando a gente pensa em tema escolar, e a gente está falando propriamente sobre aquilo que a gente aprende na escola, todos eles podem originar uma narrativa digital. Não só aqueles que são de língua portuguesa, né, ou de arte, mas a gente pode ter temas, por exemplo, temas de química, a gente pode criar uma narrativa digital, física, uma narrativa digital. Quando você elabora uma aula, está preparando uma aula para ministrar, você está elaborando uma narrativa digital, você está contando uma determinada história. E as aulas elas fazem parte desse contexto de adequação de uma narrativa digital. E o conteúdo da aula de hoje na tela para vocês é: toda história, toda boa história tem roteiro, roteiro para vídeo, entre o cinema e a radionovela. Essa aula, na verdade, ela é uma continuidade da aula anterior. Então, por isso, a gente vai recapitular algumas coisas que nós vimos na aula passada sobre narrativas digitais. O que são narrativas digitais? Então, a gente viu na aula passada o que essas narrativas são e o que elas representam. Estrutura de uma narrativa, como essa narrativa está organizada. Texto teatral e narrativa digitais, semelhanças, duas formas de representar uma narrativa digital, áudio e vídeo. Onde podemos postar as nossas narrativas digitais? Então, onde a gente posta? E a gente segue para o próximo slide, que a aula começa hoje de uma forma diferente, ela inicia com uma pergunta. Essa pergunta ela vale um Oscar, né? O que não pode faltar em uma boa história? O que uma boa história deve ter para ser contada? Então, a gente vai pensar e vai responder isso em 2 minutinhos e eu retorno com vocês.
Perfeito. Olha, professor, as interações estão muito legais, muitos alunos participando, e aí o principal, focados na aula. Parabéns, alunos da segunda série. Então vamos lá. Luara, drama. Gabriel, começo, meio e fim. O Maicon, roteiro. Daiane, contexto. Guilherme, clímax. Pedro, personagem. Rafaela, essa o senhor vai gostar. Uma boa escrita, um bom enredo e a utilização das emoções. Sim, a gente precisa realmente ter toda essa parte da estrutura e no final que vai contar a nossa história vão ser as nossas emoções, né? Emoções que a gente tem que pensar que são relacionadas às paixões aristotélicas, né? A gente pensa em Aristóteles somente como filósofo, né? Mas ele cria toda uma estrutura de como deve ser o teatro, organiza e pensa toda essa questão estrutural do teatro e ele fala em seu livro Retórica sobre as paixões, né? Ele escreve um capítulo, na verdade, nesse livro focado especificamente sobre as paixões. Então a gente tem as paixões aristotélicas. Essas emoções elas são importantes também para contar a história, porque toda emoção que advém do teatro, ela advém do ser humano. Então elas são emoções imitadas. Quando a gente pensa em história fictícia, ela tem algo ali no fundo que é real, que faz com que a gente tenha ancoragem, né? Eu vou pensar naquilo que é real, naquilo que é bacana, mas eu me espelho e a gente tem a questão do espelhamento emocional. E aí tem uma coisa legal na estrutura, né? Porque a gente falou do clímax, né? Teve aluno que comentou essa questão do clímax, Foi a a Daiane. Daiane. Então a Daiane falou sobre o clímax, né? Então uma história pode ter mais de um clímax, né? Se você pensar novela, por exemplo, ela tem mais de um ponto alto na novela. Então ela é organizada para ter vários pontos altos, para você ter justamente aquele momento que se prende o espectador, para que ele assista. Inclusive se a novela não está dando certos pontos altos da novela, o roteiro é alterado, ele é reescrito novamente, ele é modificado, às vezes encurta a novela, dependendo do personagem, se não agradou, se não gostaram Da daquele personagem, audiência, da né? audiência, né? Então você tem o foco na audiência, o foco na escrita. Isso quando a gente escreve as nossas narrativas, né? Quando a gente pensa em aluno escrevendo as suas próprias histórias, você pode escrever lá seu podcast, contar a sua história. Se não estiver agradando, você parte para a próxima história e vai se adequando. Mas é importante manter uma coisa chamada linearidade. A minha história tem que ser linear, ela tem que ter começo, meio e fim. E a gente olha na próxima tela algumas coisas, talvez que completem algumas respostas que vocês deram, né? Um tema definido, ótimos personagens. O que é o ótimo personagem? Aquele que eu identifico, né? Às vezes a pessoa se identifica até com o vilão, né? Olha para o vilão e fala assim, nossa, eu me identifiquei com algumas coisas da vida daquele vilão. Enredo organizado, a história é bem estruturada, o conflito que será resolvido, então eu preciso resolver o conflito, apresento um problema e dou solução para esse problema na história. E ela termina, né, concluída. Nada mais triste que você começar a ver um filme e aquele filme parece que não tem final. Ou nada mais triste que ver uma série e perceber que essa série foi cortada, né? Porque a história acabou, na verdade, sem o final. Geração de surpresa. A gente precisa ser surpreendido, precisa ser encantado, precisa ter aquela questão do suspense. Isso tudo a gente vai contar através do áudio, através do vídeo, que ajuda a contar a nossa história, construir o nosso enredo. Conexão com o leitor, ou com, na verdade, quem está assistindo, o espectador, para ser mais específico, né? Adequação ao público-alvo, né? O auditório é universal, eu falo para todo mundo, ou eu estou falando para um grupo específico de pessoas, né? Também está lá em Aristóteles, para a gente olhar e observar que é essa estrutura da retórica. Para quem eu falo? Para quem eu escrevi? É para um grupo de pessoas particulares ou é para um grupo mais abrangente, um grupo universal. Então tudo isso está relacionado à produção de conteúdo, não só a narrativas digitais, né? Porque quando a gente pensa em narrativa digital, a gente acha que é só uma história, que é só um filme, mas não. Uma aula feita aqui para o centro de mídia, ele é uma narrativa digital, porque ela está organizada, né? Eu tenho estrutura, o enredo dessa aula organizado, ele é pensado, é projetado. Então você tem o planejamento da aula. Tipo de história aparece para a gente agora, um tipo de história que é chamada monomito, né? Quando eu tenho um mito só. Aonde está isso? Lá em Campbell, na sua obra O Herói de Mil Faces. Ele explica os modelos narrativos de herói. E aí, de forma bem resumida, fica a dica para a leitura, essa é uma obra que vale a pena ser lida, que nós temos uma pessoa comum que parte do seu dia a dia, corriqueiro e normal,
conhece os inimigos e inicia descobertas de forças fabulosas. E após duras batalhas, vence o conflito e retorna, muitas vezes, às suas origens transformadas. E aí tem a questão, ele pode retornar ou não, mas uma coisa que acontece é a transformação. Então, todo herói ele passa para a transformação. E agora a gente vai interagir no chat, respondendo uma pergunta, né? De qual história você lembra? De qual história a gente lembra? Antes de entrarmos no chat, professor, isso que o senhor acabou de mencionar me fez lembrar as histórias da Disney. Sim, as histórias da Disney, na verdade, a gente pega essa obra do Campbell, né? Faz uma adaptação, o autor que escreveu um manual de como redigir as histórias da Disney, desculpe, eles pensam nessa organização de como eu vou estruturar essas narrativas do herói, como será esse modelo, e a gente vai ter um modelo lá de Campbell. Qual história você lembra que possui uma estrutura semelhante? Parecida com essa, né? Em que eu tenho o herói, só para recapitular, que parte de uma origem simples, sofre uma grande transformação e retorna para o seu lar. 2 minutos para responderem. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver bastante interações. Mas teve uma aqui que me chamou a atenção. Eu não consegui nem anotar o nome. Mas, professor, teve um que falou Bob Esponja. O Bob Esponja eu acho que não se enquadra bem nessa questão da figura do Campbell, né, da organização lá, da estrutura do herói, em que você tem alguém que parte de sua origem, sofre uma transformação e retorna muitas vezes para o seu lar modificado, né? Então a gente não tem bem do Bob Esponja essa estrutura, né? Mas dá para a gente tentar enquadrar. Quem sabe a gente transforma o Bob Esponja em um Analisando herói, né? num outro olhar, No né? outro olhar. Mas vamos lá. Luiz Paulo, Chapeuzinho Vermelho. João Pedro, o Rei Leão. A Juliana, minha xará, Homem-Aranha. Bebel, Caçadores de Dragão. Stephanie, Garoto Formiga. Rian e muitos outros. Batman. Muita gente também citou o Harry Potter. Harry Potter é uma coisa interessante, né? Se a gente pensa na saga do Harry, né, é bem isso, né? Ele, na verdade, se transforma
ao longo da sua vida, né? Ele é um menino que está ali começando a sua primeira infância e ele sofre uma transformação, né? Ele descobre que na verdade ele não é um humano, né? Ele é bruxo. Então você tem toda essa questão da estrutura da narrativa do herói ali e ele vai sofrendo transformações até chegar ao final da história em que ele tem a sua vida adulta já consolidada, né? Se a gente olhar, assistir o filme, assistir todos os filmes ou ler todos os livros, a gente vai ver que ele sofreu uma transformação. Então ele não é um herói que a gente chama de plano, né? Ele foi sendo modificado ao longo da sua estrutura, da sua carreira. Outros heróis que a gente citaram aí são pessoas que sofreram alguma adversidade e por conta dessa adversidade resolveram mudar. E essa mudança de vida é o que marca a estrutura da narrativa de um herói. Então todo herói ele passa por uma grande transformação. Ele tem um ciclo de transição. É um momento de transição, um ponto alto na vida dele que vai estruturá-lo e vai prepará-lo para ser quem ele é como herói. E ele se consolida, seja no retorno ao seu lar, no regresso, ou seja na transformação que ele vai promover para a sociedade. E a gente tem um outro tipo de história, né? Um outro estilo de estruturar a narrativa, que é o tipo de história focada no inimigo público. Aparece na tela para vocês agora, basicamente o que é um inimigo público, né? Então eu tenho uma força opressora real e imaginária que precisa ser combatido. A gente pode lembrar agora do coronavírus, né? Uma força real que precisa ser combatido. O autor aponta o inimigo e tenta convencer as pessoas a combatê-lo. Esse tipo de história segue algumas regras, né? Quem não é por nós, está contra nós. Você não é culpado, você não é um deles. Há um segredo que não querem que você saiba. Então, essa estrutura também, a gente está lá nos livros de autoajuda, né? Se a gente pensa nos livros de autoajuda, basicamente a gente vai ter uma estrutura centrada na questão do inimigo público. Principalmente naqueles que pensam na questão da riqueza, na questão de transformação de vida, tenta te colocar no lugar do herói. E aí, para se colocar no lugar do herói, apontam para você. Você não é culpado, você não é um deles. Quem está contra você não é por você. E você busca essa transformação. E a gente tem mais uma perguntinha, 2 minutos para responder. Qual história você lembra que possui uma estrutura semelhante? Igual a essa estrutura que eu falei, de inimigo público. 2 minutos para vocês responderem. Isso aí, pessoal. Voltamos e um monte de gente escreveu Coringa. Vários alunos escreveram Coringa. A Fabiana, Malévola. O Robson, Marley e eu. O Richard, o Shrek. O Gabriel, Voldemort em Harry Potter. Marcos, Alice no País das Maravilhas. E o Pedro, Deus Americanos. É interessante pensar
que muitas vezes estruturaram com a questão de um personagem, né? Mas quando a gente pensa normalmente no inimigo público, né, é aquele inimigo comum que todo mundo deve combater, né? Se a gente pensa lá, por exemplo, os inimigos interplanetários que a gente tem em algumas histórias, até o próprio Voldemort, né, que a gente pensa em combater, porque ele é um inimigo comum, tanto de homens quanto de bruxos na história, na narrativa. Então você tem estruturado na narrativa um inimigo que é um inimigo comum para todos os seres, né? A gente tem esse elemento que é um elemento primordial de pensar na questão do inimigo público, mas ele é elegido e apontado por uma só pessoa. Então uma pessoa diz, ó, esse é o nosso inimigo público que deve ser combatido. E esse inimigo ele tem algumas características e vai apontando, muitas vezes indiretamente ou diretamente. Então nas campanhas publicitárias, quando a gente pensa na questão da saúde, o inimigo público ele é bem marcado, ele é bem pautado. A gente fala desse inimigo público porque ele é um inimigo comum. Todos vão ser prejudicados se não seguirem as regras, que são as regras comuns. Por exemplo, agora no momento que a gente vive, se todos não viverem, não ficarem em casa, não respeitarem a questão de isolamento social, nós vamos pagar por isso. Então, a ideia é, fique em casa, permaneça na sua casa. Vamos seguir as recomendações da saúde, que elegeram não o inimigo, mas mostraram qual que é o inimigo que deve ser combatido nesse momento. Quando a gente pensa na estrutura da narrativa, ela tem uma coisinha básica, que é o roteiro. Então, toda história ela tem um roteiro. Só que esse roteiro, muitas vezes, a gente vê ele representado, só que por trás das câmeras, né, ou por trás ali da apresentação teatral, ou por trás do áudio, tem uma sequência que deve ser seguida. Então, esse roteiro tem algumas partes. A gente vai olhar quais são essas partes desse roteiro, né? Primeiro vai aparecer na tela para vocês um exemplo de um roteiro. Então, a gente tem, primeira parte aí, a gente tem um cabeçalho do roteiro que diz aonde essa história vai se passar, situa a gente, serve inclusive como norte para a atuação. E aí a gente vai ter, depois dessa descrição, a cena. Quando começa a cena, logo abaixo dela, a gente tem uma parte chamada ação, que descreve quais movimentos serão feitos, o que vai acontecer nessa ação. E aí só então aparece o diálogo, aparecem as falas. Por quê? Quando a gente olha para a ação, quando a gente observa essa ação, a gente prevê qual o movimento, no caso, se for uma história filmada, qual o movimento que as câmeras devem fazer, onde as câmeras devem estar localizadas, qual tipo de luz eu vou usar, se é uma luz natural ou artificial, como é que vai ser a seleção de áudio. Então a gente tem toda essa organização dentro da estrutura de uma narrativa e o exemplo do roteiro está aí para a gente observar. Seguindo, a gente olha. O cabeçalho, como eu já falei, né, indica para a gente ser dentro ou fora da localidade. A sala, no caso da localidade lá, é a sala da viscondessa. Né? Tempo, quando a narrativa se passa. E aí ela é marcada em dois aspectos temporais. Né? Primeiro, é de dia ou à noite. Segundo, é em 1920. Quando é que a história se passa? Por que essas duas marcações são importantes no roteiro? Primeiro, se eu vou às vezes gravar uma cena que é muito longa e essa cena se passa à noite, eu não consigo gravar em um único dia, precisa ter a continuidade da história. Essa história precisa continuar. Então eu preciso ter as mesmas condições, as condições semelhantes de luzes para que a telespectador não fique confuso com aquilo que é quebra de roteiro. Então você também tem a questão da época, a adequação. As vestimentas vão ser adequadas, elas vão ser organizadas e a gente vai seguindo nesse raciocínio. A segunda parte, o que é ação? Ela vai descrever, na verdade, todo o movimento que será feito pelos personagens. E aí a gente vai selecionar como vai ser contada essa história. Na verdade, há uma direção para isso, né? Se dirige pensando. Aqui no caso a gente está falando assim, ó. Ao levantar o pano, Pedro, o copeiro da casa, espana os móveis. Alguns momentos depois, ouve-se uma campainha elétrica. Ele vai à porta do fundo e olha para fora. Por que isso é importante ter marcado ali na ação? Porque eu preciso dizer quando vai ser posicionada a câmera, onde vai ser posicionado, qual o movimento que essa câmera deve fazer. Ela deve ficar focada no Pedro, e ela deve estar de olho nele. De repente, por exemplo, a campainha toca. Eu posso produzir uma cara de espanto em Pedro, que ele não estava esperando que aquela campainha tocasse, ou apontar uma mão tocando a campainha na porta, e dependendo do formato, dependendo da mão que eu tiver ali, aquela história vai ser contada de uma forma diferente. Se é uma mão de uma moça suave, delicado, essa história vai ser uma coisa. Se é a mão de um homem, vai ser outra. Se é uma mão de uma bruxa, essa história vai ser contada de outra forma. Então, a seleção também da câmera e o movimento que essa câmera faz, ela vai ajudar a contar a história, porque na verdade ela está servindo ali como olhos do telespectador. É o telespectador olhando e observando essa narrativa. Roteiro para vídeo. Quando a gente pensa em vídeo, a gente tem aí na tela
algumas questões que devem ser pensadas quando a gente produz um roteiro. Então a gente passa lá para baixo assim, desde o ISO até a questão de quadros por segundo, né, ou frames por segundo. O número de quadros ele vai ajudar a contar da seguinte forma: 24 quadros é o padrão, 24 a 30 quadros é o padrão do cinema, né? E aí você tem um efeito borrado na tela, aquele efeito que a gente chama de blur, né? A gente tem esse movimento manchado na tela que ajuda a contar a história. 60 quadros por segundo, seu celular consegue selecionar isso, né? O seu aparelho seleciona, e aí eu consigo fazer câmera lenta, esticar esse vídeo, e aí eu faço com que esse vídeo produza um efeito de câmera lenta, sem ficar aquele efeito de borrado, o efeito de desfoque. Tem uma coisa legal para pensar, quando a gente pensa em qualidade de imagem, na verdade a gente pensa normalmente no megapixel, a quantidade de pixels, né? Na verdade a quantidade de pontos que aquela imagem é composta. Mas tem uma coisa que a gente deve pensar. O que vai influenciar, na verdade, é o tamanho do sensor da sua câmera. Seu celular, com um celular mais avançado, ele vai ter um sensor maior, mas ele não vai ser comparado a uma câmera digital, uma câmera que consegue, de repente, captar mais luz. Porque quanto mais luz eu consigo captar, mais nítida fica aquela imagem. Eu devo tomar cuidado também com o excesso de luz, porque o excesso de luz faz com que a imagem fique estourada, né? Você fica sem a visibilidade, porque a imagem fica muito clara e o oposto também. Se a imagem fica escura, aparece na tela para a gente um exemplo. Na sua tela aparece assim. Eu tenho duas fotos de mão. Uma foi tirada com o ISO no mínimo, né? Eu coloquei a máquina no automático não, desculpe, no manual, e eu tirei isso com ISO no mínimo, né? O ISO 50. Essa foto, ela saiu subexposta, né? Quer dizer que ela está cheia de granulados, né? Ela vai aparecer dessa forma e ela fica escura. Então, quando você filma em ambientes escuros com o seu celular, a sua imagem fica subexposta. Ela perde qualidade de imagem. Então, você vai perder alguns detalhes, algumas qualidades. Já no outro movimento, tem a câmera no automático, já com uma luz superior. Só que vocês observarem, embaixo da mão eu tenho uma sombra que a gente chama de sombradura, né? Aquela sombra que aparece marcada. Então você tem um diferencial que você consegue ver com maior nitidez à mão, sem os granulados. E aí, quando a gente pensa na questão da câmera também, é importante pensar nos planos e movimentos. A gente falou na outra aula sobre a questão dos planos, né? Primeiro plano, segundo plano médio, plano americano. E detalhe, eu quero focar a atenção agora para a questão dos movimentos. Plano e corte plano. É aquele movimento da câmera que filma as costas da personagem e filma o outro personagem que está de frente. Ele é utilizado muito em diálogos para a gente ter a questão de movimento. E aí, se você conseguir filmar com 2 celulares, você faz o recorte depois da edição e você simula a questão do diálogo, em que uma pessoa está de frente para a outra fazendo o movimento das câmeras. A gente tem um movimento de zoom também, que a gente pode focar para aproximar ou distanciar de algo, né? Ele é utilizado em alguns efeitos, né? Se a gente colocar lá efeitos de Hitchcock, a gente vai ver que vários efeitos Hitchcock utilizam esse movimento de zoom para criar alguns efeitos cinematográficos, né? A panorâmica, que é dentro de 2 eixos, e a câmera subjetiva, que vocês devem estar acostumados por questões dos jogos, né? Os jogos em primeira pessoa, eles têm uma câmera subjetiva, em que você, personagem que está jogando ali, ajuda a contar aquela história, a compor aquela história ali da narrativa. A gente volta agora um pouquinho para pensar em resolução. Quando eu penso em resolução, normalmente as pessoas pensam, a melhor resolução é 4K. Mas normalmente o aparelho que você está utilizando, ele reproduz somente em Full HD, que é 1080p, né? A gente coloca essa marca de 1080p, principalmente quando a gente fala em tela de celular, é muito comum que os celulares sejam Full HD. E a gente tem o formato HD. Quando você vai para a internet e assiste, por exemplo, um vídeo no YouTube, dependendo do tamanho, do formato do vídeo que você assiste, maior é o consumo de internet, maior é o consumo de dados ali, porque ele precisa de mais informações sendo puxadas na internet para gerar aquela imagem. E se eu pego, por exemplo, uma imagem HD e tento esticá-la ao máximo, essa imagem fica granulada. Então, o ideal para eu filmar, qual que seria o ideal? Se eu consigo filmar em 4K,
eu preciso filmar em 4K. Claro que eu posso depois, na edição, transformar esse vídeo em 1080p, mas o ideal é filmar em 4K, porque no movimento em 4K eu consigo recortar. Se vocês olharem, tem um quadrado, um verde um pouco mais claro, que é o de 4K, eu consigo fazer um recorte para transformar esse vídeo em 1080p, sem perder necessariamente a qualidade. E aí eu faço os recortes que eu consigo fazer dentro da imagem adequada, às vezes para fazer a seleção de um movimento de câmera, simular isso através do software, já que eu não consegui fazer manualmente. Entre o cinema e a radionovela, a gente tem uma coisa em comum, que é o som. Quando a gente pensa em qualidade de áudio, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que organizar o nosso áudio para que ele seja claro. Por exemplo, se eu coloco uma música de fundo, ela não deve ser superior à minha voz. E além disso, se eu coloco uma música de fundo para contar uma história ou narrar uma história, eu devo evitar músicas que tenham falas, e principalmente no meu idioma nativo, porque essas músicas podem se misturar com a minha fala e aquela fala fica embolada, muitas vezes ela fica não compreensiva, né? Se você entende um pouquinho de edição, uma dica vale a pena prestar atenção. Coloque lá a sua música 30 decibéis, entre 30 decibéis mais baixos, né? No programa de edição ele vai aparecer isso para você, você coloca ela mais baixo. Ou coloque, escute no fone de ouvido, veja como da música ela está lá preenchendo aquele espaço, tirando às vezes de repente um ruído que ficou de fundo, eliminando esse ruído, mas ele não sobrepõe a voz. E a gente tem dois tipos de música. Na tela para vocês aparece assim, música incidental, que é a música de fundo. Eu não devo confundir a música incidental com trilha sonora, né? Porque no cinema nós utilizamos trilha sonora, desculpe, e ela é composta e elaborada para preencher a história, contar as histórias. Tem várias trilhas famosas, né? Se a gente pensa Star Wars, Rin-Tin-Tin, inclusive são orquestras que organizaram aquelas músicas para produzir aquela trilha sonora para preencher o fundo da narrativa. E ajuda a contar também a ação, porque de repente o movimento das teclas do piano vão dizer para você assim, olha, vai acontecer alguma coisa trágica, então está anunciando alguma coisa. Assim como os efeitos sonoros, que ajudam a contar a história. Você de repente tem um personagem que está lá, olhando distraído, limpando o móvel, e do nada toca uma campainha, alguma coisa vai acontecer. Os efeitos eles podem ser captados ou serem retirados de uma biblioteca de áudio. A gente vai olhar agora para responder uma perguntinha. Qual é sua trilha sonora favorita? Pode ser de filme ou animação. Então, qual que é a sua trilha sonora favorita? E qual que seria a trilha sonora da sua vida? Para facilitar a resposta, vamos organizar assim. Você coloca A, dá um tracinho e coloca qual que é a sua trilha sonora favorita. De um filme, de uma animação, e você coloca B, tracinho, qual que seria a música ou a trilha sonora da sua vida? Vamos lá responder, 3 minutinhos e retorno com vocês.
Muito bem, pessoal. Professor, responderam trilha de Star Wars. João Pedro respondeu Marcha Imperial. Alguns colocaram o A e o B, mas a maioria respondeu somente a questão A, né? Muitos colocaram Frozen, Titanic, mais ou menos foi nesse lado aí. Ah, teve um aqui que colocou da Moana. Então é interessante pensar que tanto a música instrumental, né, se a gente pega a Marcha Imperial, é uma música totalmente instrumental, ela aparece, né? Interessante lembrar até o nome da música, né? Porque muitas vezes a gente lembra só o nome do filme e acaba esquecendo do nome da música que tem ali, do autor. Claro que Marcha Imperial é famosa porque foi tocada em casamentos, né? Ela é muito utilizada em casamentos, mas é uma música interessante para a gente lembrar dessa questão que existe alguém produzindo também o áudio ali, pensando em toda a parte técnica e musical para a produção do conteúdo. A gente vai avançar, e qual que seria o formato, né, quando a gente pensa em áudio, qual que seria o formato mais interessante para a gente captar e aí depois a gente reproduzir? A gente tem alguns formatos, né? O Wave, que é o formato mais comum, que é o formato sem compressão, na verdade, tem uma certa compressão, mas essa compressão é leve, né? Ele se elimina algumas faixas de frequência do áudio ali, não é o áudio natural, ele é criado artificialmente, mas a gente tem menos compressão que, por exemplo, a MP3. A IF, que é o formato criado pela Apple, e o Redbook, que é um formato, na verdade, utilizado pelo CD, né? A gente acha que o CD é em formato Wave, que é aquele formato maior, né? Porque se a gente pega, por exemplo, um CD que você grava a música no formato Redbook, ele vai durar aí, no caso, 12, 13 faixas. Se eu gravo o formato em MP3, eu tenho compactação. Só que é importante lembrar que o MP3, quanto mais eu compacto a música, eu reduzo a qualidade daquele áudio, porque eu vou eliminar algumas faixas de frequência. A redução mínima para a fala, né, que vai permanecer aquilo que é a fala, é 128 kbps. Então é o formato que a gente coloca muitas vezes para reprodução de áudio no celular. Então a gente utiliza lá no celular o formato MP3, ele está lá em 128 kbps, ele tira aquelas faixas que não são audíveis, né? As faixas que eu não consigo ouvir. Qual que seria o melhor formato? Né? Eu sei que está aí no chat, mas a gente vai responder essa pergunta por vocês. Formato para captação. Sempre o maior formato, né? Que é o formato Wave. Então, dê preferência para captar em formato Wave. No seu aparelho de celular, você tem a opção de selecionar. Quando você seleciona um gravador de áudio, selecionar no formato Wave. Se você está gravando esse áudio junto com o vídeo, se eu estou gravando esse áudio junto com o vídeo, normalmente esse formato de áudio já é compactado. Então, qual que seria a minha outra dica? Você vai gravar esse áudio ou esse vídeo no celular, só que na hora de editar, eu vou tentar editar esse vídeo no computador. Editar no celular vale? Eu sei que tem vários programas bacanas, né, para editar. Tem o KineMaster, tem o Filmora, o Wondershare, tem vários programas de edição. Mas esses programas eles já editam com compactação. Inclusive, se você, por exemplo, grava um vídeo no seu celular, faz a experiência, grava um vídeo no seu celular e tenta enviar ele pelo WhatsApp, ele vai compactar esse vídeo. Então, você vai compactar para enviar aquele vídeo numa qualidade que seja aceitável, que você consiga receber aquele vídeo. Ele reduz muito o tamanho. E nessa compactação, eu vou perder qualidade de áudio, qualidade de vídeo, mas o áudio vai ficar realmente prejudicado nessa compactação, organização. Uma dica para vocês, para quem está produzindo conteúdo, você tem no YouTube uma biblioteca de áudio totalmente gratuita, né? Lá nessa biblioteca de áudio eu vou ter tanto músicas para som incidental, e essas músicas são gratuitas, desde que eu dê o direito autoral para quem deve utilizar essas músicas, né? Então eu tenho que dizer assim, ó, é de tal pessoa essa música, foi feita por ela. E eu tenho efeitos sonoros também. Então essa é uma dica para quem está produzindo conteúdo, vai colocar de fundo. O que nós vimos hoje, o que toda boa história tem, o roteiro para vídeo e entre o rádio cinema, entre o cinema e a radionovela. Agradeço a vocês pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. A gente se vê em breve. Até mais.